Capítulo 17. A força do golpe vibrou no antebraço de Aeson. Ele girou sua segunda lâmina e cortou o braço do Urak, decepando no cotovelo. A fera uivou de dor, investindo com a cabeça, atingindo Aeson na ponte do nariz. Uma pontada de dor o percorreu, e um clarão de estrelas obscureceu sua visão. Assim que Aeson se moveu para cravar sua espada na barriga do Urak, ouviu um som sibilante. Em uma nuvem de sangue, uma flecha mergulhou no tecido mole na lateral da cabeça do Urak. A fera cambaleou por um momento, depois caiu no chão, com sangue escorrendo pela terra. Aeson se virou e viu Dan preparar outra flecha antes de dispará-la na barriga de um segundo Urak, seguido de outra no pescoço da criatura. Aeson havia subestimado o garoto. Um rugido à sua esquerda tirou Aeson de seus pensamentos enquanto dois Uraks o atacavam. Ele estendeu a mão para a centelha, rezando aos deuses para que ela atendesse ao seu chamado. Um lampejo de alívio o percorreu ao senti-la pulsar no fundo de sua mente. Ele a agarrou sem hesitar, puxando fios de ar. Ele entrelaçou os fios uns nos outros, chicoteando as pernas dos Uraks, e em seguida, jogando as feras na rocha fria do chão da caverna. Ele enrolou os fios em um pedaço de estilhaço do corredor do vento acidentado e o arremessou através do abdômen de um terceiro. Ao seu redor, a luta parecia estar se dissipando. Os dois elfos, Alia e Lirei, lutavam como tempestades furiosas. Onde quer que suas lâminas golpeassem, sangue se espalhava e Uraks caíam. Kalen fizera bem em tê-lo sob juramento. Eram alguns dos melhores guerreiros que Aeson vira desde a queda. À esquerda da caverna, Aeson observava Teren empalar diversas feras com fios de terra, perfurando suas peles grossas com longos cacos de rocha afiada. Nimara e seus anões tiveram a mesma sorte. Aqueles que os acompanharam eram guerreiros experientes. Já haviam lutado contra Uraks muitas vezes, ele podia ver pela maneira como se moviam, mas, ainda assim, sofreram baixas. Os Uraks os encontraram logo após descobrirem os restos do Windrunner acidentado. As criaturas devem ter sentido o cheiro da morte. O cheiro de sangue, carne podre e terra pairava no ar ao redor do local. Esses são os últimos, disse Dan, pendurando o arco sobre os ombros, a luz das manchas da proteção de Eraia ao redor deles refletindo no sangue fresco em seu rosto. O garoto havia se provado inúmeras vezes ao longo das semanas em que vasculharam os túneis. Parecia uma pessoa diferente daquela que Aeson conhecera naquela vila tantos meses antes. Embora isso não devesse surpreendê-lo. Muita coisa havia acontecido desde aquela noite. Havia algo nos olhos de Dan, uma determinação férrea que cortava todas as piadas habituais. Aeson suspeitava que tivesse muito a ver com Kalen e seu outro amigo, Riste. O vínculo entre eles era claro, e ele sabia muito bem o que uma pessoa faria por aqueles que ama. Encontrar Kalen era crucial, mas não havia nada em toda Eferia que o impedisse de chegar até Eric. Ele ainda conseguia senti-lo, não era algo que pudesse explicar, mas sabia que ambos estavam vivos. Deixar Dalen em Duradur fazia sentido por vários motivos. Eles precisavam de alguém para cuidar de Daimon, alguém em quem confiassem. Mas Aeson estaria mentindo para si mesmo se dissesse que não fizera isso para manter Dalen seguro. Ele já havia falhado em proteger um filho, não podia deixar que a mesma coisa acontecesse novamente. Dalen e Eric eram as únicas coisas verdadeiras que Aeson tinha de sua esposa, Naia. Só de pensar no nome dela, um nó se formou em seu estômago. Nos quase 400 anos desde a queda da Ordem, Aeson nunca se permitiu tomar uma esposa. Qual era o sentido? Ele só teria que vê-las envelhecer e virar pó. Ele não suportaria aquele tipo de dor novamente. A morte de sua dragoa, Liara, ainda queimava na meia alma que lhe restava. Isso foi tudo até ele encontrar Naia. Encontrar Naia foi o que fez Aeson entender que havia algumas pessoas no mundo que entrariam na sua vida e simplesmente exigiriam o seu amor. Simplesmente por existirem, elas mudavam tudo. Mas a morte de Naia fora como perder Liara novamente. Se Liara levará metade da alma dele para os salões dos deuses, então Naia levará metade do coração dele. Seus filhos eram tudo o que lhe restava dela. Ele os protegeria com cada gota de sangue em seu corpo e cada sopro de ar em seus pulmões. Ele abriria caminho por entre exércitos e marcharia sobre fogo derretido. Eu te encontrarei, Eric. Aeson. Dan ergueu uma sobrancelha, inclinando a cabeça para o lado. Eles estão vivos. Eles seguiram em frente, disse Aeson, passando a língua pelas bordas dos dentes enquanto observava o local do acidente. Você tem certeza? Teren perguntou, enxugando o suor da testa. Aeson assentiu. Deveríamos procurar os mortos, mas tenho certeza. Há rastros perto do túnel norte.
Eu os vi antes do ataque dos Uraks. Marcas de botas e garras. Calem, sussurrou Dan, virando-se em direção ao túnel norte sem dizer mais nada. Os dois elfos o seguiram de perto. Aeson foi chamá-lo. Eles precisavam ficar juntos, mas sentiu uma mão pousada em seu ombro, impedindo-o. Deixe-o, disse Teren. Ele está sofrendo e ainda é jovem demais para entender como canalizar essa dor. Aeson soltou um suspiro. Irritava-o a frequência com que Teren estava certo, mas tendia a ser assim. Se ele morrer lá embaixo, a culpa é sua. Vou adicionar à lista. Vamos revistar este lugar e ir atrás dele. Aeson sentiu uma pontada de culpa enquanto Teren se afastava, dando ordens a Nimara e aos outros anões para vasculharem os destroços. Ele não pretendia ser ríspido. Muitas vezes se esquecia de que Teren carregava tanto arrependimento quanto ele. Puta merda! Dan bateu a mão na parede do túnel, ignorando a ondulação que percorreu seu braço. Outro beco sem saída. Ele jogou o arco no chão duro, estremecendo ao som de madeira quebrando. Porra! Encostando as costas na parede, Dan escorregou até atingir o chão. Respirou fundo e expirou novamente enquanto passava os dedos pelos cabelos emaranhados de terra e poeira, cravando-os no couro cabeludo. Fechou os olhos. Estava farto do brilho azulado daquelas malditas flores anãs. Será que os anões nunca tinham ouvido falar de velas? O que ele ia fazer agora? Não conseguia parar. Encontraria Calem, e eles encontrariam Riste. Então, talvez pudessem voltar para casa. Ele riu um pouco da ideia, engasgando com a poeira que cobria sua garganta. A ideia de Calem voltando para a clareira como se nada tivesse acontecido, com um dragão branco reluzente ao seu lado. Seria definitivamente uma visão. Ele estufou as bochechas, esfregou a ponta do nariz com os dedos, e em seguida, enfiou-os no canto dos olhos, tentando tirar a sujeira que havia grudado ali. Mas adoraria rever o pai e a mãe. Nunca imaginara que a saudade de casa seria um fator para ele. Nunca fora um pássaro caseiro. Mas naquele momento, teria dado tudo para voltar. Dan permitiu que seu rosto se abrisse em um sorriso ao pensar nele, Calem e Riste bebendo canecas de hidromel de Lash nos degraus do dragão dourado alguns verões atrás. Não havia nada de especial naquela lembrança. Era um dia normal. O sol permanecia alto e brilhava forte, como sempre acontecia no verão. Eles beberam, conversaram e voltaram cambaleando para casa. Era uma de suas lembranças favoritas, um pouco prejudicada pela bronca que sua mãe lhe dera quando o encontrou meio adormecido em seu próprio vômito na manhã seguinte, mas ainda assim boa. Ele nunca se sentirá tão feliz acordando em seu próprio vômito. Eu vou te buscar. Eu prometo. Você está bem. Dan abriu os olhos e encontrou Alia curvada à sua frente, com os cabelos loiros caídos para o lado esquerdo do rosto e os olhos dourados brilhando à luz azul das flores. O olhar da elfa era suave, cheio de preocupação. Mas a última coisa que Dan queria era falar. Contar a alguém o quanto estava com medo de perder os amigos não mudaria nada. Sim, disse Dan, inclinando a cabeça para o lado e bufando. Vamos encontrar os Draleide. Algo dentro de Dan estalou. Ele ergueu a cabeça, encarando Alia, com os punhos cerrados ao lado do corpo. O nome dele é Calem, Alia. Eu não te chamo de elfo, chamo. Assim que as palavras saíram de sua boca, Dan se arrependeu. Sua raiva não era dirigida a ela. Era dirigida a si mesmo. Alia, eu. Dan teria preferido que a elfa tivesse ido embora furiosa. Mas não, em vez disso, ela olhou nos olhos, e tudo que ele viu foi mágoa. Ele prendeu a respiração enquanto ela se afastava em direção ao outro lado do túnel. Desculpe. Dan suspirou, revirando os olhos para o teto e apoiando a nuca na parede da caverna. Viu Lirei o observando de soslaio pelo canto do olho. Ignorou-a, sabia que estava errado. Não lhe adiantaria nada começar outra discussão. O som de passos ecoou pelo túnel. Já era hora de te encontrarmos. O que você está fazendo no... A voz de Aeson sumiu ao notar o beco sem saída. Ele respirou fundo pelas narinas, inclinou a cabeça para trás e soltou um suspiro profundo e arrependido. Bem, não era isso que queríamos encontrar. Você está bem, Dan. De alguma forma, mesmo no túnel mal iluminado, coberto de terra e pó de pedra, o cabelo prateado de Teren ainda conseguia parecer tão imaculado como sempre. Ele deslizou em direção a Dan, estendendo a mão. Bufando, Dan agarrou a mão de Teren e se levantou. Sim, estou bem. Dan lançou um olhar de soslaio para Alia, que ele tinha certeza de que Teren percebeu, mas a elfa o ignorou.
O que fazemos agora, Teren? Dan não conseguiu evitar o leve tom de desespero que se insinuou em sua voz. Teren olhou para ele, a imagem da calma. Vamos dar um jeito. Juro pela minha honra. Dan notou que Alia e Lirei se viraram bruscamente ao ouvir as palavras de Teren, com os olhos arregalados de surpresa. Calen já lhe havia mencionado algo sobre elfos e honra antes, quando estavam em Beldoar, mas ele não conseguia se lembrar exatamente do que havia dito. No entanto, percebeu pelo olhar de Teren que a promessa era tão vinculativa quanto um juramento de sangue, talvez até mais. Esses túneis são como uma teia de aranha, disse Nimara, passando os dedos pela trança cheia de anéis de ouro e prata. Pode levar semanas para encontrar o caminho certo. 25 abates por um anel de ouro, 10 por um de prata e 1 por um de bronze. Dan perguntara a um dos soldados de Nimara sobre os anéis na primeira noite. Nimara parecia uma guerreira em sua armadura de placas afiadas e aquele machado de lâmina dupla pendurado no ombro. Mas Dan ainda pensara 2 vezes antes de acreditar no anão. A maioria dos anões tinha 2 ou 3 anéis de prata com alguns de bronze, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a trança de Nimara continha tantos que ela não teria dificuldade em abrir uma joalheria em Camilin. Apesar das dúvidas de Dan, porém, ao longo das últimas semanas, Nimara cumprirá duplamente a promessa que aqueles anéis prometiam. Não temos semanas, disse a Ezon, cruzando os braços. Mal temos comida suficiente para voltarmos a Duradur. Então é melhor começarmos a andar, disse Dan, arregaçando as mangas. Somos quase 50 aqui, e você e Teren têm aquela sua magia, deve servir para alguma coisa. Se nos separarmos, podemos cobrir o dobro do terreno. A Ezon apertou o ombro de Dan, mantendo-o no lugar. Paciência. Vamos atrás deles, mas primeiro precisamos bolar um plano de verdade. Não podemos continuar avançando de cabeça por esses túneis. Eu não vou esperar, disse Dan, afastando-se da mão de Aezon. Ele não esperaria para ir atrás de mim. Ele está aqui embaixo, e eu vou encontrá-lo. Dan. Teren se colocou entre Dan e Aezon, com uma expressão neutra no rosto. Estamos com pouca comida, há pouquíssima água aqui embaixo e precisamos descansar. Não seremos úteis para Calen se estivermos mortos. Não podemos simplesmente avançar. Levamos semanas para encontrar isso, rugiu Dan, gesticulando em direção aos destroços do Windrunner. Eles não podem nos dar ao luxo de perder tempo. Ele não tem semanas, Teren. Ele não tem semanas. Teren passou a mão pelo queixo e mordeu o canto do lábio inferior. Dan notou que ele fazia isso quando pensava muito em alguma coisa. Agora sabemos onde estão os destroços. Nimara, quanto tempo levaria para voltarmos a Duradur agora que sabemos o caminho? 4 dias no máximo, disse Nimara. E acho que poderíamos ter um navegador também. O caos na Terra Franca provavelmente já se acalmou. Conseguiremos nos mover muito mais rápido com o corredor do vento. 4 dias de ida e 4 dias de volta, corrigiu Dan. Não temos condições, Teren. Não temos escolha, respondeu Teren, com uma expressão sombria no rosto. Claro que temos uma escolha, porra. Você não acha que queremos simplesmente seguir em frente? Dan não vira Aezon se mover, mas o homem estava à sua frente, com fogo nos olhos. Dan podia ter ficado na mesma altura que ele em Duradur, mas aquilo era diferente. Ele nunca vira Aezon perder a calma, nem em todos os meses em que viajaram juntos. Mas o homem que estava à sua frente agora tocava aquela linha. Sua mandíbula estava cerrada, seu pé direito retorcido na terra, e sua respiração era longa e arrastada, com um leve tremor, como a de um homem tentando se impedir de fazer algo que sabia que não deveria. Calen não é o único que estamos rastreando. Meu filho também está lá fora. Assim como Gaeleron e Vaeril. Você não é o único que sofre. Uma pontada de culpa percorreu Dan ao olhar para Alia e Lirei. Ele era um idiota. Alia só tentará tranquilizá-lo. Seus amigos também estavam lá, e ele estava tão perdido em busca de Calen que se esquecera. Você não é o único que está perseguindo algo. Se planeja vir conosco, é melhor se recompor, ou só será um fardo. Vamos voltar para Duradur, nos consolidar e voltar para cá com uma direção clara. Fique se quiser. Sem dizer mais nada, Aezon saiu furioso pelo túnel, parando apenas por um instante para conversar com Nimara, que gritou para seus soldados o seguirem. Dan permaneceu onde estava, com as botas firmemente plantadas na rocha coberta de poeira. Ele não estava bravo, nem chateado, na verdade, não sabia o que estava sentindo. Mas apenas ficou parado ali. Venha, Dan.
Prometi pela minha honra que os encontraríamos, e encontraremos, mas você precisa confiar em nós. Teren deu um sorriso fraco a Dan antes de se virar para seguir a Eson, com seu manto marrom esverdeado flutuando atrás dele. Dan olhou para Alia e Lirei. Alia imitou o sorriso fraco de Teren, mas Lirei nem sequer olhou para ele. Ela simplesmente continuou andando. Enquanto todos se afastavam, Dan ajoelhou-se e pegou seu arco quebrado. Ele o tinha desde os 12 anos. Era um pouco grande para ele na época, mas ele insistiu em usá-lo, não que tivesse forças para puxar a corda de volta no início. Soltou um suspiro, agarrou os 2 pedaços de madeira rachada e partiu atrás do grupo. Não era como se tivesse muitas opções.